Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou também que sonha empreender. E a nós, clientes, para sabermos o que tem de bom nesse nosso Brasilzão. E agora eu falo mundo. Mas eu trouxe uma pessoa da minha cidade aqui, uma pessoa que eu estava esperando há tempos ela aceitar o meu convite. Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para participar do podcast, porque toda vez que eu vou no salão dela, gente, porque ela é uma profissional aqui, ela é uma empresária do ramo da beleza, e toda vez que eu vou lá, eu falo que dá um podcast de tão edificante que é. E é uma pessoa que usa a profissão como ferramenta para transformar vidas, não só pela estética, né? Também com palavras edificadoras. Ela já me ajudou em muitos momentos da minha vida, momentos cruciais, já me discipulou muitas vezes e eu tô com muita felicidade, muita alegria de tê-la aqui na minha frente. É uma pessoa que fez a diferença na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer na sua hoje. Então vamos receber ela, que é empresária da área da beleza, ela é mãe, ela é esposa e ela tem, assim, uma história de vida incrível que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas aqui hoje. E já compartilha, curte esse episódio e manda seus comentários também. Então vamos recebê-la. Viviane Moraes! Prazer, Gabi. Prazer imenso. Eu sei que eu demorei um pouquinho para aceitar, né? Mas um prazer imenso. Muito, muito gratificante estar aqui. Ai, incrível, gente. Eu nem tô acreditando que ela tá aqui na minha frente. Ela mesmo? Sou eu. Ela, que bom. E olha, toda vez eu falo assim, não, Vivi, você precisa ir lá no meu podcast falar isso. A Vivi, ela me conhece faz o quê? Faz uns 10 anos já, Vivi. 10 anos, E ela é aquela... E olha que eu costumo ser um pouco desligada pra essa parte, né, Vivi? Eu sou aquela sua cliente turista, né, Vivi? Mas por mais que eu esteja precisando dela, precisando do trabalho dela, eu não troco ela por ninguém. Viu que legal. Eu tenho muito temor nos profissionais que eu contrato, viu? E mais do que profissional, ela já faz parte da minha vida. Assim, tem várias áreas da minha vida que eu ouvia quando eu estava em casa. O que ela tinha pra me falar, o que ela me falava, eu falava, não, deixa eu ser perseverante. Não, deixa eu seguir aqui no... Que bom saber. É bom saber o que a gente fala, né? Não entra pro ouvido e sai pelo outro, né? Não, É importante a gente falar e a palavra encontrar um lugarzinho ali pra ficar, né? Pra crescer, pra se desenvolver. E sabe o que é mais legal, Vivi? Porque você é uma pessoa de autoridade na minha vida. De verdade, eu falo isso com leveza e com certeza. Porque você pratica. Que legal. É isso que é importante, né? Porque, na verdade, é exatamente esse a questão, né? Porque falar é muito fácil, né? Porque falar de Jesus é muito bom, é muito gostoso, é muito... É bonito, né? É bonito, exatamente. Muitas pessoas estudam muito para falar de Jesus. Mas, na verdade, o que muda é a prática, né? Uhum. É a obediência. Se você fala, mas não pratica... não vale de nada, né? São palavras vazias, né? Você acaba se contradizendo, né? Uhum. Porque você fala muito bem, você tem algumas vezes até alguns exemplos, mas aí a hora que a pessoa vai te conhecer no afundo, né? No profundo, ela vê que você realmente não tem nada daquilo que você tá falando, né? Isso que é o importante, porque a aparência, né? Nem tudo que reluz é luz, como diz, né? Então, a gente tem que não só ser aparência, mas de fato, de verdade, obedecer. Isso. A obediência é tudo, ainda mais quando se trata da nossa vida com Deus, né? Sim, e você traz muito isso forte na sua vida, porque é o que você falou, é bonito falar de Deus, é gostoso, mas servir a Deus, gente, é difícil. E também não só isso, né, Gabi, mas... obedecer. E também você tem uma questão ali de você falar e a outra pessoa olhar e você tem aquele compromisso com a outra também, porque querendo ou não, você tá falando, só que aquela outra pessoa, ela vai olhar pra você e ela vai falar, opa! Ela vai procurar. A pessoa vai estar falando de Jesus. Cadê Jesus na vida dela, né? Então, é muito importante essa questão da gente mostrar Jesus. Exato. Né? A gente tem que mostrar Jesus, porque falar, como a gente disse, é muito fácil, né? É mostrar, é olhar pra você e ver Jesus na sua vida. Sim, E como foi esse encontro? Eu acredito que é o encontro mais poderoso, o maior encontro que a gente pode ter
na vida é eu encontrar com o nosso pai, né? Com Como foi pra certeza. você, Então, desde que você nasceu? Não, na verdade, assim, eu tive uma infância muito complicada, né? Foi uma infância, assim, cheia de detalhes, né? Morava numa casa, morava em outra casa. Por um período não tive contato com a minha mãe, vivia mais com meu pai, com a minha madrasta. Daqui a pouco estava na casa da avó, daqui a pouco estava na casa da tia. Foi uma fase muito complicada. E entre 9 anos, assim, foi a idade que a minha mãe não estava mais com a gente. Então, é uma fase que a gente precisa muito dos pais, né? Da Claro. mãe mais ainda, né? Mas foi uma questão muito complicada. E aquilo tudo gerou uma mágoa muito grande dentro de mim, né? Que não tem como não, né? Quando você passa por essas situações, você se questiona muito. Por que comigo? Por que assim, né? E aí... aquilo gera um desamor. Sim. Da gente pra gente mesmo. Sim, A exatamente. criança pensa, se eu fosse importante, se eu fosse amada, ela estaria aqui comigo. Sim, exatamente. A gente te desvaloriza, né? Aham. Porque tudo isso tem acontecido comigo, né? Mas até então, né, a gente vai levando, porque a gente acabou tendo que amadurecer por conta de todas as situações Claro. que a gente foi vivendo. Então a gente acabou tendo que amadurecer muito rápido, né? Eu ajudava na casa, cuidando dos meus irmãos, né? Enquanto meu pai trabalhava, minha madrasta trabalhava. Então tudo aquilo foi fazendo com que eu amadurecesse muito rápido. E isso, querendo ou não, tudo tem o teu tempo. E aquilo foi gerando traumas dentro de mim. Então o problema, algumas vezes estava por fora, porque tinha outros problemas, mas o problema maior estava dentro de mim. Eu tinha uma mágoa muito grande. Eu tinha um ressentimento muito grande. E isso foi me fazendo ser uma pessoa muito amarga. Eu era tão nova, tão pequena, mas eu afastava as pessoas de mim, né? Então, na escola mesmo, eu não fazia questão de ficar perto de ninguém, porque aquele ciclo, eu não via amor. Essa que é a verdade. E você rejeitava qualquer Eu forma de amor rejeitava também. qualquer forma de amor, exatamente. Então, quando a minha tia me apresentou à igreja quando eu tinha uns 10 anos, e eu fui com ela algumas vezes. E aí, no decorrer de todas essas situações, aí eu comecei a estudar com uma pessoa que era da igreja, e ela me convidou, e eu já tinha uns 14 anos. Eu falei, quer saber? Tô sofrendo pra caramba. Eu acho que chega, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Quem que é né? esse Deus aí que eles falam quem que é? Exatamente. E aí eu fui, a primeira vez que eu fui sozinha, eu tinha 14 anos. E eu lembro que eu cheguei lá, e eu senti a presença de Deus tão forte. Com 14 E anos. Deus falando... Demorou, né, filha? Mas você chegou, né? E aí foi um momento que eu falei, acabou. A partir de hoje, é isso que eu quero pra minha vida. E eu entrei aqui, eu nunca mais vou sair. Foi assim que Você aconteceu. fez o seu juramento ali. Exatamente. É muito engraçado. Algumas vezes as pessoas falam, nossa, eu lembro até que, se ela assistir, ela vai lembrar disso. Que a minha prima, né, de consideração, ela falou pra mim, Viviane, o que aconteceu? Fizeram uma lavagem cerebral em você? Jesus fez. Ela falou assim, porque você voltou completamente diferente, como assim? Eu falei assim, eu voltei diferente. Porque eu entendi que eu tava procurando um amor, uma mudança de vida que eu não vou encontrar em outro lugar. Eu encontrei um lugar onde eu vou encontrar mudança de vida, então eu não vou largar nunca mais. Uau. E eu coloquei aquilo dentro de mim, que eu nunca mais ia sair da presença de Deus. Tanto é que eu tinha 14 quando eu cheguei, tô com 35, vou fazer 36. E eu não saí da igreja não, né? Porque não é só a relação à igreja, mas da presença de Deus nunca. E é uma coisa que eu falo, né? Que é assim, problemas de montão. Não é que eu deixei de ter problemas depois que eu fui. mundo, né, Vivi? Inclusive. Exatamente. Não é que eu deixei de viver problemas depois de ter ido pra Jesus, mas eu tinha a força de Deus. O que é Deus dentro de mim, né? Eu vivi vários problemas sem Deus, mas a partir daquele momento eu comecei a viver com a ajuda de Deus. Então faz toda a diferença, né? Você tinha um pai que caminhava com você. Tinha um pai que caminhava comigo, tava dentro de mim, tava me auxiliando. Eu deixei tudo, Gabi, amizade, tudo. E aí eu comecei a entender tudo o que aconteceu na minha vida até eu chegar. É como se ele tivesse te desvendado. Exatamente. Aí você vai fazendo uma releitura de tudo que você viveu, de tudo que você passou, aqueles sentimentos que tá dentro de você, porque Deus tá querendo fazer você ser curado e você, opa, mas calma aí, Deus. Mas isso, que a gente sempre quer questionar, né? Claro. Aí, não, mas isso, porque a razão, ela tem razão. Se você for ver, se ela você tem for razão. olhar, né? Então, mas a fé não é razão, né? Então, aí a gente vai pela fé. Porque o perdoar,
o deixar de ter aquela mágoa, deixar de ter os ressentimentos, deixar de ter tudo isso não é uma questão de... não é Não é lógico. emocional, não é emocional, é lógico, é fé, é inteligência. Porque Sabedoria. você entende que se você não deixar de ter aquilo, você não vai estar pronta para viver o que Deus tem para você. Essa que é a verdade. Então eu entendi que eu tinha que perdoar. E a partir daquele momento, para mim, não é que foi fácil, tá? Mas você começa a pedir tanto a Deus para que você perdoe, para que você tenha o seu coração limpo, para que toda aquela situação que você passou não foi em vão, porque você chegou onde você tinha que chegar, que era na presença de Deus. Né? Porque, infelizmente, a gente nunca chega na presença de Deus. Ai, Deus, como eu te amo, como o Senhor é lindo. Não. Pelo amor, né? A gente nunca chega pelo amor, infelizmente, né? A gente sempre chega pela dor. E foi assim que eu cheguei. E só maravilha, né? Assim, claro que é o que eu falei, com certeza. Muita luta, muita coisa aconteceu depois disso também. Mas saber que você tem alguém para contar, né? Que eu tinha alguém para conversar. Que à noite, as minhas noites eram tão difíceis antes de estar lá, porque eu tinha uma perturbação noturna. Eu não conseguia dormir. Então, e toda aquela situação, aquela frustração que tinha dentro de mim, o Senhor Jesus levou, né? Então, a hora que eu entendi que Ele morreu para que eu tivesse vida, então, pronto. Falei, a partir de hoje eu tenho que ter vida, porque Ele morreu por mim. Ele fez o que eu tinha que fazer. Isso é honrar Deus. Né? O primeiro sacrifício ele já fez, eu tinha que fazer o meu. Que era obedecer, que era renunciar à minha vontade, que era renunciar ao meu querer. E nisso entrava o quê? O perdão, né? Porque você vai renunciar à sua vontade, que é o quê? Quer continuar magoada, quer continuar ferida, quer continuar reativo, exatamente. Porque é o que a gente quer fazer, né? Quando a gente quer tá reagir. Ferida, a gente quer reagir. Exatamente. É um balde que a gente tropeça e cai o que tem dentro. Exatamente, é isso mesmo. Viviane, com 14 anos. Com 14 anos. Com 14 anos e um dia você já estava curada? Não. Porque as pessoas acham que assim, encontrei Deus, tá acabou, tudo né? certo. Resolveu meus problemas. Nossa, ele renovou as minhas... né? Né? Exatamente. Isso é um erro muito comum, né? Porque as pessoas, elas vão na igreja e, na verdade, a princípio, elas querem um garçom, né? Elas querem assim, Deus, porque eu tô aqui, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu pretendo isso, porque eu pretendo aquilo. Que é uma fada madrinha. É uma fada madrinha. Transforma a minha vida. E aí a pessoa acaba se frustrando porque ela vai e não acontece desse jeito. Não é dessa forma, né? Você vai plantando, né? Quando você planta, você tem o tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de colher. Na vida com Deus é a mesma coisa. Você chegou, você vai plantar, você vai regar e você vai colher. Tudo no teu tempo. Se você não plantar hoje, amanhã você não vai ter o que comer. E aí, na presença de Deus, é a mesma coisa. Então, conforme os anos vão passando, você vai colhendo coisas que você plantou lá atrás com Deus, né? E é assim que vai funcionando. E aí, uma coisa de cada vez, né, Gabi? Porque a gente, é igual eu falo, você tava comentando a respeito do casamento, né? Que eu já tô entrando em tudo junto e misturado. Não, eu já vou te perguntar assim, porque através das nossas feridas emocionais, tudo que aconteceu com a gente reage a todas as situações pelo conhecido. O cérebro, ele faz isso, ó. Eu conheço aqui, então aqui eu tenho que agir assim, por proteção mesmo. Sim. Com você, mesmo conhecendo a Cristo, que eu te conheço sua história. Sim. Não foi diferente. Não foi diferente. E não foi diferente porque não é fácil. Não foi fácil, porque assim... eu me casei, eu tinha 20 anos, né? E eu tinha uma bagagem. E você tinha Deus. Eu tinha Deus. Às vezes vira tão orgulho, né? Não preciso de mais ninguém, eu tenho Deus. Sim, eu tinha Deus, mas eu também tinha a Viviane, né? Então, assim, eu tinha 20 anos, eu era muito imatura. E o meu marido também, né? Tinha a mesma idade que eu. E a gente tem uma bagagem. Exato. E ali no início foi tudo muito difícil. Foi tudo muito difícil, muito complicado. Quantas vezes você arrumou a mala, Vivi? Nossa, dele? Não, nem foi a dele. Eu arrumava a minha, porque eu era tão orgulhosa que eu não arrumava a mala dele. Porque algumas vezes a pessoa fala, eu vou arrumar essa mala, vou te colocar pra fora. Eu não fiz a mala dele nenhuma vez. Porque eu falava assim pra ele, eu não preciso de você. Olá. Eu não dependo de você. Se eu quiser, eu saio daqui, eu deixo casa, eu deixo tudo pra trás. E eu vou viver bem. Mas... que triste, né? É que você já tinha feito isso. E você foi com Deus. É muito triste. E assim, por mais que eu tenha casado, eu já era de Deus, eu já estava na igreja, mas aquela parte ainda não estava curada. Eu precisava curar essa parte, porque eu vinha
do casamento do meu pai, que, né, não tinha, da minha mãe, que tinha dado divórcio. Tinha várias outras situações. Então, assim, tudo aquilo fez com que eu fizesse um bloqueio. Então, assim, eu tinha um bloqueio. Eu não quero viver aquilo. Pra mim, exatamente, eu tinha um medo de viver aquilo na minha vida. Apesar de eu ter Deus, mas eu ainda não tinha desenvolvido isso. Eu falei, e aí, foi um tempo, hein, Gabi? Foi um tempo, hein? Infelizmente, quando a gente é cabeçudo, a gente demora, mesmo estando na presença de Deus. Porque não é Deus, é você. Você que bloqueia, você demora pra você receber tua bênção, entendeu? E eu bloqueei pra receber a minha bênção. Aquela bênção que eu precisava, que era decorrente do meu casamento, de ter um casamento abençoado, eu bloqueei. Nossa, por quantos anos? Nossa, bastante tempo. Eu não sei nem te dizer quanto tempo, mas alguns anos. Até uma vez eu li um livro, que é até Olha que da importante. autora da nossa igreja, né? Da Universal. Como é o nome? É Casamento Blindado. Legal. Eu já ouvi falar. Isso. E ali eles começaram a contar a história deles, a frustração que eles tiveram. E eu não sou tão louca assim, né? Acontece. Isso tá né? acontecendo comigo também. Isso tá acontecendo comigo também. Então, eu entendi que eu tinha que largar minha bagagem. Então, eu tive que abandonar minha bagagem para me começar a ver o meu marido de outra forma. Porque eu pensava, poxa, ele também é de Deus. Por que ele não luta por esse casamento tanto quanto eu? A gente coloca a responsabilidade no outro também. Exatamente. Mas aí eu comecei a entender que eu tinha que ser a primeira. Né? Eu tive que entender que eu tinha que dar o primeiro passo. Porque algumas vezes a gente fica esperando o outro dar o primeiro passo. Algumas? Né? A maioria das vezes, né? Então, eu dei o primeiro passo. E eu comecei a mudar. Amor, vamos fazer um curso? Ele nem, né? Homem não quer saber dessas coisas. A gente quer prático, mais, né? Vamos fazer um curso? Vamos ler. E ele acabou não dando muita atenção naquele primeiro momento, mas eu comecei a fazer. E eu comecei a mudar. E aí, eu comecei a mudar. E aí, as coisas começaram a mudar. Olha só. Porque a mudança, ela gera mudança. Claro. E aí, as coisas começaram a mudar na minha casa. A gente começou a ter diálogo, né? Que as pessoas não têm. A gente não tinha. É um dos maiores erros do casal viver. Exatamente. A gente não tinha, porque muita gente acha que Deus vai resolver tudo. Porque eu sirvo a Deus, ele vai resolver tudo. Ficar em silêncio, deixa que Deus resolve. Ele não vai resolver o que você precisa resolver. Ele vai te dar sabedoria para você resolver o que você precisa resolver. Ele quer te ver agindo a favor dele. Exatamente. Então, eu comecei a agir. Então, eu sentava, muitas das vezes eu pontuava algumas coisas que eu não gostava. Doído. Ele pontuava também, porque e aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a pedir tanto a Deus para que Deus ele me mudasse em questão ali no meu casamento, que quando algumas vezes eu ia falar alguma coisa para ele desagradável, aqui, o Espírito Santo falando, você vai falar isso? Mas você vai falar isso? Então, não vou falar não. Desisti. Tá, não vou. Né? Exatamente. Eu queria, né? Mas eu não vou. E aí eu comecei a pontuar mais, né? Ser um pouco mais carinhosa, porque pra mim isso era muito difícil, porque é uma coisa que na minha família a gente não tem muito esse negócio de eu te amo, abraço, beijo. Na nossa família não tinha isso. E a gente só faz o que sabe, né? A gente reproduz, né? A gente reproduz muito, né? Então a gente não tinha isso. Então, pra mim falar o eu te amo primeiro pra ele, gente, foi tão difícil. Ele falava assim pra mim, fala eu. Adorei. É sério, ele falava pra me repetir. Eu falava, eu não consigo. E era uma coisa assim, como pode, né? Como uma pessoa não consegue falar eu te amo? Que é o básico, né, do amor. É dar o braço a torcer pra esse amor aí. Ai, que droga. Exatamente, Mas eu tinha entendido que eu não queria deixar ele entrar 100%. Porque eu não queria que ele me machucasse. Porque eu já tinha me machucado em tantas situações, então eu não queria que ele me machucasse. Então era de uma forma de me proteger mesmo. Claro, né? uma proteção. Mas quando Deus entrou, minha filha, quando eu deixei Jesus entrar no meu casamento, né? Porque eu deixei ele entrar numa parte, né? Eu fui seletiva. Fala mais sobre isso, eu quero saber. Eu fui seletiva, né? A gente algumas vezes é seletivo. Algumas vezes a gente fala, Deus, cuida daqui, mas daqui deixa que eu cuido. Então, no meu casamento, mais ou menos, era assim. Então, eu entendi que eu tinha que deixar Deus cuidar. Eu tinha que deixar Deus mudar. Tinha que deixar Deus mudar ele.
E a gente gosta de casar com gente diferente, né? Que a gente gosta de Ele desafio. é muito diferente de você? Ele é quietinho, ele não gosta de muvuca. E a gente Aham. já é completamente diferente. A minha família é da muvuca. Da bagunça. É. Ela Aham. tava até falando antes de começar, gente, eu tenho que aprender a falar baixinho. Imagina, eu Vivi. eu você não pode falo falar- baixinho. Pode falar alto, que senão eu não vou te reconhecer. Sim, eu não falo baixo. Aí você imagina 10 de mim numa casa. Então a gente faz muvuca, a gente gosta de bagunça, a nossa família gosta de estar junto, É de estar descendência misturado. italiana? Espanhola? Nada, não, É brasileiro. é de né? barraqueiro. E Muito aí bom. a gente gosta disso, de conversar, de falar alto. E algumas vezes um tá falando, o outro tá vai lá e falando, gente, atropela. tá uma bagunça. E ele já não. Ele chegava, a gente da minha família, ele era recluso, ele entrava dentro do quarto e se escondia. Nossa. Porque na família dele era completamente Eu tinha medo de vocês. Eu acho que era, Gabi. Então ele era completamente diferente, né? Então foi difícil, mas a gente foi se adaptando. Então Sim. eu fui me reclusando um pouco Uhum. e ele foi se soltando um pouco. Então Ah. hoje ele vai um pouco pro meio do povo e eu, né, me dou uma controlada, Eu entendeu? acho isso tão bonito Então, no casal, Vivi. É isso. Mas é exatamente isso. Então hoje eu vou fazer 16 anos de casada, Uau. né? Então Ela hoje... sabe do que tá falando, viu, galera? Exatamente, é. Hoje é muito diferente do que foi lá no começo. Que todo mundo fala, ai, casamento, o início é uma maravilha. Aí depois de alguns anos, gente, sinceramente, eu não experimentei isso, graças a Deus. Aham. Eu experimentei um começo muito difícil, mas hoje é muito melhor. Você experimentou a realidade. Sim, é muito difícil. Assim, a gente começou já a se ajustar logo nos primeiros meses, porque Uau. tinha muita diferença, né? Então, foi isso. Hoje a gente tá se ajustando ainda, né? Porque tem Aham. muita coisa, mas tem muita coisa que algumas vezes ele até fala pra mim, ai, você vai brigar por isso, ai, a gente já tá maduro. Ai, que delícia. Ele fala, ah, não Nossa, vamos, seu privilégio. não vamos falar disso não vamos brigar disso não, ele fala. Deixa pra lá. E é exatamente isso, é deixar pra lá. Tipo, vai mudar em quê? Eu vou brigar nisso, não vai mudar nada. Porque assim, E às vezes nosso vício de confusão grita mais alto. exatamente. Mas como assim não vou brigar? Eu tô afim de dar uma brigadinha. Eu acho que eu tô querendo falar alguma coisa, né? Não, então, deixa pra lá, deixa quieto. Né? Amanhã é um novo dia. Ai, É Vivi, tipo isso. que incrível. É. Aí depois veio a maternidade. Maternidade. E aí o Miguelzinho, gente, ele tá sempre com a Vivi, porque a Vivi faz questão de criar o filho dela Sim. perto, É. junto. Na Eu acho verdade, isso foi muito até bonito. por isso que eu não me escolhi, né? A Uhum. profissão me escolheu. Eu falo isso. É, Porque eu fiz um propósito com Deus que eu queria trabalhar e conseguir ter acesso ao meu filho. ficar Isso com era ele. inegociável, né? Eu não queria negociar isso. Tanto é que eu sempre falava pro meu marido, eu só vou querer ter filho quando eu puder cuidar do Miguel. Sim, do Miguel não, né? Que não tinha da aham, criança, sim. até ele poder ter mais autonomia. Olha, alguém me bateu, alguém... Que a gente tem esse cuidado, Claro. né, E Gabi? não é o que o sistema propõe pra gente. Não o é. sistema propõe creche, babá, 6 meses é, enfiar numa creche. Não. mamar até 6 meses, né? Claro que eles fazem campanha agora. Sim. Mas tem gente que coloca na creche logo nos Sim, primeiros meses de sim. vida. Então, eu, na verdade, fiquei 2 anos cuidando dele. É uma coragem, viu, Vivi? É uma coragem, porque eu sempre trabalhei. É. Desde 15 anos eu trabalhava. Então, eu engravidei do Miguel, eu tinha 24. Sim. Então, foi difícil. Como foram esses 2 anos? Foi muito difícil. Porque você... a maternidade você só deposita. Exatamente, foi muito difícil. Na profissão porque... você recebe aplausos. Eu tava acostumada a validação. trabalhar, ter aquela rotina. E era muito difícil. Foi muito desafiador, viu, Gabi? Foi Nossa, muito eu imagino desafiador. que sim. E aí, Primeiro filho ainda. exatamente. Mas eu decidi aquilo. Porque eu falo assim, tem pessoas que querem ter filho, mas elas querem que a criança se ajuste à vida dela. Exatamente. E se é um desejo de você ter um filho, você tem que se ajustar. Ele se ajustando na sua, você se ajustando na dele. Porque ter um filho para você deixar ao léu, não tenha. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né? E sabendo que as nossas crianças formam as primeiras verdades absolutas na infância. Sim, exatamente. Nos primeiros anos. E Sim. elas vão moldar o caráter dele Com certeza, lá na frente. E são o nosso futuro, né? Uhum. A gente tem que cuidar do nosso futuro, né? Exato. E eu acho que, na verdade, hoje tem sido muito negligenciado isso, né? Porque as pessoas, até para empreender, elas acabam negligenciando a maternidade, né? E é uma coisa que eu não estava disposta a fazer.
Porque eu quero, sim, ser bem-sucedida na minha vida Claro. financeira, né? Mas eu não queria negligenciar a minha maternidade. A maternidade, o meu casamento, porque a gente não ter tempo para essas áreas, a gente negligencia. É escalar uma montanha sem os principais valores. Sim, porque você acaba se desgastando durante o dia e você chega e você não consegue ter tempo nem pro teu filho, nem pro teu marido, porque você tá cansada, né? Então, eu tentei levar o Miguel pro meu lado, né? Então, Mas- Jesus abriu os caminhos. Como foi? Como Deus viabilizou o seu processo, o seu projeto? É, Que aí começa o a meu investida dele. projeto, o meu pedido para Deus foi o seguinte: eu quero ter um trabalho que eu consiga ter acesso ao meu filho. Esse foi o meu pedido. E aí isso foi aí não vou lembrar o ano, tá? Mas foi tipo dezembro. Tá. Em janeiro, eu liguei para uma amiga, né, que tinha feito o meu dia de noiva, que é a Ana Paula. Uhum. E aí ela pegou e se lembrou de mim. E ela falou assim, eu liguei pra ela pra marcar um serviço, né? E fazia, tipo, 4 anos que eu não Uau. falava com ela. 4 não, acho que um pouquinho mais. 6. Uhum. E aí ela falou, nossa, eu tava pensando em você. Eu falei, como assim você tá pensando em mim? Você não sabe nem quem sou eu. Ela, lógico que eu sei, é a Vivi. Eu falei, meu Deus, poxa, né? Ela tem uma cabecinha. Uma boa memória. É, o Não, ouvido não é Deus, também é boa bom, memória. né? É, exatamente. E aí, ali começou, né? A gente fez começamos uma esmalteria. Peraí, conta o detalhe dessa conversa, peraí. Você ligou e ela falou, eu tenho um projeto pra você? É, ela falou Uau. falou assim, eu tenho um projeto que eu quero ver você junto comigo. Eu quero que você cuide desse lugar que ela ia Aham. abrir. Ainda, a princípio, eu não sabia o que era. E aí a gente foi conversar e ela falou, olha, eu quero abrir uma esmalteria, mas eu não tenho quem cuide. E eu quero que você cuide. Eu falei, mas eu não Uau. tenho dinheiro. É. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela, não, mas eu não quero que você entre com dinheiro. Eu quero que você entre com o seu cuidado, vamos falar assim, né? Pra você gerenciar. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca nem gerenciei nada, né? Socorro. Eu falei, como Deus é maravilhoso, perfeito, ele manda umas coisas pra gente que a gente nunca ia imaginar, né? Pra você ir na dependência mesmo, né? Exatamente. E o Miguel tinha quantos anos? Aí ele tinha 2 anos. Oh, meu Deus. É, foi logo assim mesmo, 2 aninhos e pouquinho ele tinha. Uau. E aí eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou lá. Não tenho nada pra perder. Vou ver o que tem aí. Vou ver o que vai ser. Porque eu vi que era a resposta de Deus pra minha oração. Porque eu podia levar o Miguel, Aí, entendeu? Aí também tava aberto. aí foi a situação. Eu falei, eu posso levar meu filho. Posso levar meu filho? É a condição que eu tenho. Aham. Não, pode trazer. Então, a gente começou, e aí o Miguel ficava comigo todos os dias. E ele. E não é fácil, Vivi. Não é fácil. Então, eu levar criança pro trabalhava com trabalho. ele, ainda ele tinha 2 anos e pouquinho, Uhum. mas o Miguel sempre foi muito bonzinho É. nessa questão. Eu falava, filho, você vai ficar sentadinho aí enquanto a mamãe vai atender. A hora que a mamãe terminar de atender, a mamãe vem ver o que você precisa. Tá bom. E lá ele ficava. Que Então, graça. eu comecei, fiquei um tempo com a Ana, fiquei uns 3 anos com a Ana, Com a e aí- esmalteria. com a esmalteria. Tá. E aí, nesse tempo, ainda a gente estava em crescimento, né? A gente ainda não tinha conseguido tantos clientes, mas a gente já tinha dado uma desenvolvida. E aí chegou a oportunidade de eu sair, e aí eu quis, na verdade eu nem quis. Eu tinha medo de montar um pra mim, A gente tem né? medo, Eu tinha Vivi. medo. E, na verdade, Assumir assim, tudo sozinha. porque gerenciar um comércio não é fácil, né, Gabi? Uhum. Você também gerenciou por muito tempo, Aham. você sabe. Tem muitos desafios. Tem. Porque tem muita gente que fala, nossa, ela atendeu 100 pessoas, mas daquelas 100 pessoas você tem um custo Claro que tem. muito grande ali, né? Então, aí a minha amiga Samara falou assim, não, Viviane, vai dar certo. Sempre Falei, tem uma impulsionadora, né? exatamente. Aí eu, ai, Samara, ela, não vai. Eu falei, vou, fui. Cega, Foi- sem... Assim, passos de fé mesmo. Foi a primeira na semana coragem. mais lucrativa do meu comércio, assim. Uau! Foi a primeira semana mais lucrativa que eu tive. Logo que se abriu. Eu tava exausta. Eu trabalho de terça a sábado. Chegou sábado, eu tava exausta. Tava morta de Você canseira. contou até a história da atendi- cliente, lembra? Eu até tinha agendado uma cliente que tinha batido no portão. Tinha agendado ali, eu não sabia nome dela, não sabia telefone dela, mas ela marcou. E eu acabei perdendo o horário de tão cansada que eu tava, que eu tirei uma sonequinha, que eu falei, vou tirar 5 minutos. Dormi horrores e perdi a cliente. Meu Deus do céu. De tão cansada. Então, e aí eu comecei, acho que foi em 2017, se eu não me engano, que eu comecei. Foram 3 anos. 2017 eu comecei e até hoje tô lá no meu espaço. E
só benção, né? Graças a Deus tenho crescido cada vez mais. Na verdade, se eu quisesse, eu cresceria ainda mais. Sim. Mas eu acho que tudo isso é uma escolha. Claro. E eu quero não falar assim, não ser limitada, né? Mas eu acho que tudo é uma escolha. Eu acho que você tem que saber a hora que você quer. Eu quero isso pra mim. Uhum. Isso pra mim tá bom. Ah, não, eu quero mais, né? Exato. Além Então- de ser a escolha, eu acredito que como você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você sente também no coração o que é pra ser, o que não é. Sim, com certeza, porque nem tudo é dinheiro, né, Uhum. Gabi? E hoje a gente não pode trabalhar só como é que fala? Pra riqueza terrena. Porque, na Uhum. verdade, a riqueza terrena é um tempo que a gente não sabe quanto, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas eu preciso trabalhar para aquela riqueza que realmente vale a pena, né? Que é a eterna, né? É. Que muitos são aqueles que negligenciam isso também. Porque a nossa vida com Deus, ela também é um investimento, né? Ela também é um empreendedor, né? Claro Você que vai é. empreender também a sua vida com Uhum. Deus. Então, eu entendi que quanto mais eu crescesse, quanto mais coisas eu tinha, quanto mais coisas eu ia fazer, porque eu já tive pessoas que trabalharam junto comigo, e tudo isso gera também mais desgaste também, Uhum. claro, né? Então, isso é uma escolha. Não falo que cresçam e que multipliquem, que se enriquecem, né? Mas eu não queria isso pra mim. Eu quero realmente ter tempo. Eu acho que o bem maior que eu tenho é a minha vida com Deus. Nossa. E depois disso é a minha família. É mais que né? uma escolha, é uma renúncia. Exatamente. A minha vida com Deus é primordial. E algumas vezes, até por conta disso, algumas vezes mesmo eu trabalho no salão e isso gera um tempo muito maior. De sexta mesmo, que é, meu Deus, que é um dia que é mais Hoje é corrido. segunda e ela tá aqui, gente! Segunda é o dia da folga, né? Mas de sexta é um dia muito corrido. E algumas vezes eu quero ir pra igreja, em outro dia, algumas vezes eu não consigo. Então, eu já vejo um pouco de Verdade. limitação, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, né? Uhum. Então, é isso. E aí, eu acabei escolhendo não, né, dar uma limitada. Eu me limitei, né? Pra conseguir ter tempo para as outras coisas que também são importantes. Porque o meu salão, o meu espaço de beleza é importante. Sim. Mas ele não pode estar acima de Deus. É isso que eu ia falar agora. E Você nem busca o acima primeiro do meu mandamento. casamento. E nem acima da minha família. Ele não pode estar. Então, eu tenho que ter tempo para tudo isso. Eu tenho que ter tempo de buscar Deus. Eu tenho que ter tempo de cuidar do meu casamento. Eu tenho que ter tempo de cuidar do meu filho. Então, eu não quero que o meu espaço de beleza ocupe esse tempo. Ele não é tão importante quanto as outras coisas. Ele é importante. Ele é claro. importante. Ele me fez conquistar muitas coisas, mas as outras coisas não tem como ser maior, né? Não tem como ser menos importantes do que o meu espaço de beleza, né? Então, eu acabei gerenciando dessa forma. Então, meu filho trabalha comigo todos os dias. Eu levo ele todos Sim. os dias pra escola. E aí, o meu esposo busca. Então, a gente gerencia isso. A gente quer estar ali. Ele saiu da escola, aconteceu um problema, a gente tá lá. Aconteceu alguma coisa, cliente, você me desculpa, você espera um minuto, eu vou buscar meu filho. E eu não quero negligenciar isso nunca, jamais. Porque é uma coisa que faz falta lá na frente, né? Porque ele Claro. vai sentir, né? É uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas... Ah, não, vamos comprar, vamos... Ah, não, paga um Uber, Eu tenho dinheiro para pagar um Uber, mas eu não quero. Eu quero buscar meu filho, eu quero cuidar dele, eu quero estar ali perto. Eu quero dar o melhor para ele de mim, não só o financeiro, né? Porque o financeiro, né? Qualquer um pode dar algumas vezes, né? Mas a parte... Eu tô ali, a minha presença. Isso não tem coisa que consiga comprar isso, né? A nossa presença com o nosso filho. Isso é uma riqueza, assim. Eu já entrevistei várias pessoas aqui, mas eu vejo o quão grande, o quão rica você é, Vivi. Tanto de sabedoria e quanto em aplicar tudo que você viu na palavra e também fazer diferente do que você viveu pro bem, Exatamente. né? E isso é difícil, viu? Eu Porque imagino. algumas vezes é mais fácil replicar, igual a gente tava falando. Muito mais fácil. Mas eu tento ser com meu filho assim, eu não vou dar tudo o que ele quer, Uhum. mas eu vou dar tudo o que ele precisa. Então, o que ele quer, eu posso engambelar. Uhum. Então, eu dou e não dou. Agora, o que ele precisa, não tem como deixar de dar, né? Então, a base, que é Jesus, isso não vai faltar para ele. Se um dia ele, né, em nome de Jesus, ele não vai fazer essa escolha, mas se um dia ele fizer essa escolha, eu sei que eu dei a base para ele. Sim. Então, ele sabe aonde está Jesus, sabe como buscar Jesus, ele sabe como é agradar a Deus, que isso é o principal. Porque eu falo para ele, filho, se você estiver agradando a Deus,
você vai me agradar. Porque você não vai fazer as coisas que desagradam a Deus, automaticamente, né? Você vai me agradar. Então, é a base. E eu tá lá pra ele. E o meu marido tá lá pra ele. A gente tenta fazer isso. A gente tenta tá lá pra ele. Então, nós somos 3. Mas a gente é ali, entendeu? Então, a gente nunca tá longe um do outro. Aí, algumas vezes o pessoal até fala, nossa, mas deixa o Miguel ir em tal lugar, deixa o Miguel fazer tal coisa, deixa... eu sou analista, eu analiso. Você é analítica mesmo. Eu não vou deixar. Certas coisas eu não vou deixar ir, não vou deixar fazer, porque eu analiso tudo. Eu tive certas situações que eu vivi que foi por conta... Não foi negligenciado, assim, porque o meu pai tinha um cuidado muito grande, mas a situação, a Foi por confiar no circunstância... próximo. Exatamente, a situação, a circunstância aconteceu. E algumas vezes eu não dou essa bobeira de deixar acontecer com meu filho. Eu acho porque, muito importante você trazer isso. Porque eu acho assim, o meu pai fez... o meu pai fez o possível e o impossível, tenho certeza, né? Porque a gente algumas vezes erra tentando acertar. Mas aconteceram certas situações que foi por falta de uma vistoria de um adulto ali perto, né? E é uma coisa que eu não quero que aconteça com meu filho. Então, eu tenho muito cuidado. Onde ele vai, com quem ele vai, onde ele tá, onde ele... Então, eu sempre sou muito rigorosa com isso. E pra mim conseguir ter isso, esse controle, porque é um controle que a gente tem, né? Claro. Eu tenho que gerenciar bem o meu espaço para que ele não me consuma. Sim. Então, conforme os anos foram passando, agora eu já tenho 10 anos de salão, né? Então, conforme o tempo foi passando, você vai gerenciando. Eu vou atender esse horário não. Eu vou atender tal dia não. Então, você vai começando a gerenciar, porque você já tem autonomia para isso, né? No início, você aceita tudo. Trabalha bastante, 7 horas da né? manhã, vou. É 10 horas da noite, eu vou também. Vou, levo meu filho, mas vou. Vou, com certeza. Acordava ele, jogava dentro do carro e levava ele junto comigo. Mas hoje não, eu falo, não, eu não vou. Não, esse horário eu não atendo. Aí as clientes brigam comigo, né? Porque elas querem... mas e de madrugada, você faz o quê? Tá de brincadeira. Sim, mas não, eu durmo. Eu durmo. Por incrível que pareça, eu durmo, eu como. Então, não dou. Não, tem coisas que é não e hoje eu consigo falar não. Sabe uma coisa que a gente que não pratica exatamente o que você pratica, eu me incluo, tá? Na não prática, é colocar outras coisas à frente de Deus. Porque o que você trouxe aqui você sempre colocou Deus em primeiro lugar. E assim, colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro a gente tem que entender quem é Deus e confiar e depender dele, né? Então tem que estudar. Tem que ir pra igreja, tem que ler a palavra, né? Tem que estar em... Ter vida com Deus, Isso, na verdade. ter vida com Deus. Então, eu vejo que o seu filho, o seu marido e o seu trabalho não estão acima de Deus. Como que você conseguiu essa disciplina? Que é uma disciplina. Lá no início, né? Lá no início começou, porque na verdade eu entendi que eu tenho tudo que eu tenho hoje graças a Deus. Não é o contrário, né? Tá. Então, assim, o meu princípio foi Deus. O princípio é Deus, né, gente? Então, pois é. O princípio é Deus. Então, assim, tudo que eu conquistei depois, foi depois mesmo de Deus. Primeiro eu precisava do principal, que era Deus. Pra me curar, pra me amar, porque eu me senti amada, eu me senti importante por conta de Deus. Deus me fazia se sentir importante. Ele me amou primeiro, né? Como a nós, né? Ele amou a gente primeiro. Então, tudo isso começou ali. Eu comecei a conquistar ali. É o que eu falei uma vez pra você, acho que não sei se você lembra, que eu falei, Deus me deu meu casamento e eu nem queria. Claro que eu lembro. Eu lembro de tudo que ela fala. É impressionante. Então, e ainda medito. Porque Deus, ele te dá algo que você precisa e não que você não queria, quer. Né, Vivi? Eu não queria, gente. Por conta das suas olha, feridas. eu demorei pra falar sim pro meu marido 3 anos. 3 anos. Ele lutou bastante. Que bom que o Anselmo é paciente. Porque assim, ó, o casamento, você tem que estar bem pra você poder passar alguma coisa pro outro, certo? E mesmo assim foi difícil. Eu tava tão bem entre eu e Deus que eu não queria uma terceira pessoa. E tinha orgulho ainda, né? Eu falava, não quero uma terceira pessoa, tá tudo tão bom. Tá ótimo, não, eu vou arrumar problema pra minha cabeça, sabe assim? E não, Deus me deu porque eu precisava. E hoje eu tô nesse ponto aí, Vivi, Não, então. Mas Deus vai dar na hora certa. Sim. Mesmo que você fale não, ele dá. Porque foi isso que eu fiz. Eu falei, não quero, não é pra mim. E, né, mas ele me deu, porque eu precisava. Porque eu precisava
além da minha base, que era Jesus, eu precisava de alguém que estivesse ali junto comigo, na mesma fé, no mesmo espírito, né? E aí, foi andando, foi caminhando. Então, eu conquistei o meu casamento. E ali, com todas as lutas, todas as guerras, mas eu fui sendo moldada, né? Porque a gente vai sendo moldada. Claro, e o parceiro, ele é fundamental, né? E claro que para isso você tem que querer, né? Mas a gente foi sendo moldado e tudo. E depois veio o Miguel, porque o Miguel ainda veio antes do salão, né? Então chegou o Miguel. Então, tudo que eu precisava eu tinha, né? Na minha cabeça ali. Eu tinha Deus, eu tinha um casamento e tinha um filho. Maravilha. Então, o que faltava? A parte financeira. Então, Deus veio e completou. Então, assim, eu não tenho como falar que todas essas coisas que eu conquistei por conta de Deus é maior que Deus, porque foi Ele que me fez conquistar. Exatamente. Não tem como, né, eu elevar o mérito das outras coisas, se quem me fez conquistar o que eu conquistei foi Deus, né? Então, tudo que eu tenho hoje, Gabi, é assim, não vou falar pra você que eu rasgo dinheiro, não, né? Mas tudo, eu tenho prosperidade, porque a prosperidade, você sabia que é diferente do dinheiro, né? Até por isso você não rasga o dinheiro. Exatamente. Então, assim, você ter prosperidade é a diferença de você ter rios e rios de dinheiro. Porque tem tanta gente que tem rios e rios de dinheiro e tem rios e rios de dívidas, né? Então, não, a gente tem prosperidade, a gente tem paz na nossa casa que, né? Isso aí é tesouro. É tesouro. Então, na nossa casa a gente tem paz, a gente conversa, a gente brinca entre a gente, eu, o Anselmo e o Miguel, né? A gente tem essa parceria de nós três, né? Algumas vezes eu falo, meu Deus, a gente tem que dar uma limitada, senão daqui a pouco vai aparecer 3 irmãos dentro de casa, né? Tem que dar uma limitada. Mas é isso, é parceria, é companheirismo, é um ajudar o outro. Meu esposo é meu parceiro, tá comigo em todas as horas. Algumas vezes eu vou fazer alguma coisa, um procedimento de saúde, alguma coisa, a minha mãe fala, ai, vou junto com você. Eu, não, mãe, mas o Anselmo vai, porque ele é o meu parceiro, ele tá do meu lado o tempo todo, né? Ele é a pessoa que eu conto, ele tá comigo. Ele é a pessoa que você escolheu pra Exatamente, estar com ele você. tá comigo, eu fecho com ele, entendeu? Ele fecha comigo, eu fecho com ele. Cara, que lindo! E aí, gostoso. até esses dias, a gente começou a fazer um projeto novo, né? Projeto de saúde, que tava faltando, Muito bem, eu venho acompanhada das nossas sessões. Sim, nas nossas sessões. Que eu faço sessão com ela. Na verdade, ela que é a profissional que faz comigo. Então, na verdade é uma troca, né? Mas, então, aí a gente começou a fazer academia, tudo. Aí ele falou, amor, você consegue tirar o melhor de mim? Eu falei, que bom, que depois de 16 anos, né? De casada, a gente ainda consegue tirar algo positivo pro outro, né? Claro que, gente, não vou falar pra vocês que o negócio é perfeito. Não é, tá? Não é perfeição. Tem os perrengues, né? Tem perrengue, claro que tem perrengue. Eu penso diferente, ele pensa diferente, mas a gente se alinha e Tem uma pronto. visão em Exatamente. Eu acho que tem que ter uma visão pro casal, né? Não só pro casal, tanto pro negócio. A Viviane, ela é empresária da área da beleza e a principal função que você exerce hoje é ser manicure, né, Vivi? Sou manicure, aí eu faço depilação também, faço sobrancelha e tô me arriscando no mundo do cabelo também agora, né? Muito Comecei bom. a me arriscar no mundo do cabelo. Mas eu amo o que eu faço. E assim, eu falo que é tão gratificante, porque todas as clientes que eu atendo, eu tenho uma história, né? Sim, Com você eu tenho uma, tem. com um monte. Eu tenho, É vínculo, Vivi. Isso. Eu não te largo jamais. Eu tenho vínculo, é isso, gente. Eu tenho vínculo com as minhas clientes. Aham. Isso é tão gostoso, né? Porque a hora que a gente vai ter aquele atendimento, não é aquela coisa monótona, ai, de novo, né? Eu acho que perde o sentido quando a gente chega nesse exatamente. ponto. Então, assim, eu falo assim, eu tenho que estar bem, né? Porque eu sei que vem pessoas que, até mim, que é um desabafo, né? Eu sou uma Aquele delas. momento de fazer a unha é um momento de desabafo, né? Um momento ali que a gente... É só nós duas, então é uma outra coisa que eu também gosto da exclusividade. Porque eu tenho esse tempo com todas elas, né? Com todas vocês, né? Sim. Eu passo pra vocês, mas eu também aprendo, viu? Eu aprendo bastante, ainda mais minhas clientes a maioria são mais maduras, tem 50, né? 60, 70, 80. Eu tenho as minhas clientinhas mais idosinhas, 85. Então, eu tenho um aprendizado muito grande, né? Por detrás também. Mas eu fico muito feliz quando eu também posso entregar, né? E você Alguma entrega coisa, muito, né? Vivi? E chegar diante de Deus e apresentar a vida de vocês, porque eu também faço Ai, isso, que linda. Por isso que eu me sinto tão amada às vezes, assim, sabe? eu Às também vezes, faço isso. Então, a hora que eu vou orar, eu falo, meu Deus, visita fulana, visita ciclana, porque é importante, né? Aham. E eu até falo, algumas vezes na igreja é tão corrido, mas eu consigo fazer isso dentro do meu trabalho. Isso é muito importante, muito bom, né?
eu consegui fazer isso dentro do meu trabalho. Eu consegui Exato, dar eu essa acho isso lindo assistência demais. espiritual dentro do meu trabalho. Isso é E um braço de Deus. eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata, muito grata, muito grata, porque é muito bom. Porque algumas vezes as clientes falam, você nem parece a idade que você tem. Você parece, né? Teve umas vezes que as clientes falam assim, não, você não Matusalém. tem. Parece que eu sou Matusalém. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Eu só sigo o Mas princípio, gente. É simples. É verdade, é isso mesmo. Então, o princípio é Deus e é tudo por ele, pra ele e pronto, né? É simples assim, né? Exato, e eu vou confessar, viu? Toda vez que eu vou na Vivi, eu até penso, ai meu Deus, se eu vou falar tal coisa, ela vai me dar uma bronca. Eu não, mas eu preciso ouvir essa Eu bronca. preciso da bronca. Aí eu falo assim, Vivi, qual parte que eu parei da história? É assim mesmo, Aí lá gente. vem a Vivi. É porque é assim, né, Gabi? A gente não pode falar pra agradar, né? Porque pra corrigir, Porque é sua cliente que tá ali na frente, mas é um ser humano. Você não sim. pode falar o que ela quer ouvir. Eu falo assim, claro que tem situações e situações, Sim, né? claro. Por exemplo, você é uma pessoa que você vai e você pergunta e eu falo. Mas tem pessoas que eu não vou conseguir falar o que eu falo pra você. Mas, por exemplo, né, a Natália, vamos colocar o nome da Natália aqui na história. Algumas vezes ela tá falando alguma coisa pra mim, e aí eu tô olhando assim, mas algumas vezes eu tô olhando assim, tipo, não tô nem julgando, não tô falando Só nada. Ela fala, refletindo. fala, Vivi, fala que eu já sei o que você tá falando, o que você tá pensando. Eu, não, mas eu não tô pensando nada. Aí eu com jeitinho vou, então, mais isso, mais aquilo outro, porque cada pessoa é um jeito, né? Cada Sim. pessoa você pode falar alguma coisa. Claro. E tem pessoas que você só vai ouvir. Tem pessoas que ela só quer falar. Ela não quer mais nada, ela não quer sua opinião. Ela só quer desabafar. E aí, o que ela te desabafou, você desabafa diante de Deus e pede para Deus tomar cuidado dela para que ela consiga superar, né, aquilo que ela tá passando. Porque todo mundo vive uma vida difícil. Hoje, mais do que nunca, eu falo que são poucas as pessoas que eu atendo ali, e acredito que no geral, né, no mundo, que não tem um problema, né? Então, é exatamente aí que a gente coloca de volta, né, a importância de Jesus, né? Porque algumas vezes, Gabi, a pessoa, ela é perseverante em tudo. Ela é perseverante pra casar, ela casou uma vez, ela descasou, ela casou de novo, ela casa de novo, ela descasou de novo. E aí ela segue no foco, no sonho dela ser bem-sucedida no casamento dela. E aí ela tá empreendendo, ela empreende numa coisa, não deu certo, ela volta de novo, ela volta lá atrás, ela busca alguma coisa que ela ainda não fez pra ela conseguir ser bem-sucedida ali. E não desiste. E ela não desiste. E aí chega a vez de Deus. E aí o que acontece? A pessoa vai, ela busca, como ela acha que Jesus vai fazer uma mágica e Jesus não faz, ela abandona. Ela simplesmente desiste de ser de Jesus porque é muito difícil para ela. Sabe por que é muito difícil para ela? Porque ela não quer perseverar, porque ela não quer negar a ela mesma. Então é difícil mesmo. Não vou falar para você que é fácil. Seguir Jesus é a coisa mais difícil que você pode escolher da tua vida, mas é a melhor, né? Então a pessoa, ela acaba desistindo ali no meio do caminho. Ela não quer se esforçar. Ai, mas hoje eu não tô com vontade de orar. Ore mesmo assim. Ai, mas hoje eu não tô com vontade de ir pra igreja. Vá mesmo assim. Porque tem dia que você não quer trabalhar, você vai, porque você precisa do salário no fim do mês. Tem dia que você não quer nem escovar os dentes. Exatamente, mas Você você tem sabe que que se escovar. você não escovar, você vai ficar com cárie, né? Então, assim, tudo tem uma consequência. E deixar de seguir Jesus também tem. Porque a gente vive num plano que não é esse. O nosso plano é muito maior. Então, a pessoa, ela investe todas as forças, todas as energias dela para ter um casamento bem-sucedido, para ter uma família bem-sucedida, para ter uma vida financeira Aos olhos bem-sucedida. do mundo. Mas acontece que ela esquece daquilo que é eterno. E aquilo que é eterno, ela não investe uma grama. E aí, você tá construindo um tesouro aqui na Terra que você nem vai usufruir pela vida inteira. E aí, é aquele lugar onde você vai usufruir pela eternidade. Você não colocou uma moedinha de R$1 lá, né? Por quê? Porque você simplesmente desistiu. Porque a pessoa, ela desiste no meio do caminho. Então, uma coisa que eu posso falar aqui, que é assim, uma coisa que eu coloquei dentro de mim, logo lá no início, logo lá no 14 anos, eu posso deixar de qualquer coisa, menos de Jesus. Uau. Então, na minha cabeça, nunca foi uma condição. É inegociável. Inegociável. Ah, eu tô sofrendo, Jesus. Ah, Jesus. Ah, também Jesus. Porque não tem como. Como que eu vou viver sem Jesus? Então, assim, eu
já deixei muitos projetos no meio do caminho. Mas esse não. Esse eu não deixo. Então, assim, quando você coloca dentro da tua cabeça, porque a fé, ela não é emoção, ela é inteligência. Quando você coloca aqui, não aqui, aqui, que você não pode deixar de Jesus, que você depende dele para tudo, e que ele não é uma questão de você deixar para lá ou não, você simplesmente entende que aquilo ali é igual comer. Você não precisa comer todo dia? Precisa. Você precisa de Jesus todo dia. Não é só o dia que você vai pra igreja, é todo dia. É acordar e ser grata, é comer e ser grata, é dormir e ser grata. Porque tem gente que não tem que comer, tem gente que não consegue dormir. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, onde muitas pessoas têm ansiedade, tem síndrome do pânico, tem tantas coisas. E aí a pessoa não consegue se livrar disso. Então você também tem que ser grato quando você tem essa liberdade de você deitar e pegar no sono, né? Então, tudo isso a gente tem que ter gratidão. E aí, essa questão de você falar, eu tenho Jesus e eu quero Jesus e pronto, acabou. Não é negociável, né? Eu não vou negociar. Então, essa parte da minha vida com Deus, eu lembro que antigamente eu ia pra igreja muito mais vezes, porque eu tinha mais tempo, né? E aí todo mundo falava assim, nossa, parece a bitolada, só quer estar dentro da igreja. Mas, gente, é um lugar onde eu me sinto bem, né? E não é nem questão de ser bitolado nem nada, porque não é essa questão. Mas até porque eu não sou bitolada, não gosto de gente que é bitolado, porque esse bitolado, tudo que é excesso é pecado. Sim. Até é isso. idolatria, né? Exato. Na verdade, assim, tudo que é excesso, você não pode se ceder em nada. Então, assim, muitas das vezes a pessoa quer ser muito santa, muito perfeita, e não é. Eu não sou perfeita, eu não sou santa. Eu não sou. Eu tenho meus defeitos, tem dia que eu iro, tem dia que eu tô estressada, que eu tô brava, decorrente de alguma coisa. Ninguém é perfeito, né? A gente não tem essa perfeição. O único perfeito é o Senhor Jesus. Por isso, não se espelhe em ninguém. O único espelho que a gente precisa... Você tocou num ponto muito interessante. A gente tem que se espelhar em um único só, o Senhor Jesus. Ninguém pode ser exemplo para você. Pessoas erram. Então, assim, eu não tô nem aí. Se a pessoa que tá do meu lado, ela pecou, ela falhou, ela que se conserte e volte para da onde ela caiu, como diz na palavra de Deus. Mas eu não me espelho em ninguém. O meu espelho é Jesus. Meu espelho não é ninguém, Gabi. Eu tenho agora 20... Eu entrei com 14, tô com 35, né? Ai, meu Deus, tem que fazer 15, a conta aqui, vai. 15 não, oh meu Deus. Vamos lá. 35 menos 14, 21. 21, olha, eu vou fazer 22 anos que eu tô na igreja. Uau! Muitas coisas eu já vi, tanto certo quanto errado. Porque a gente vê, porque a obra de Deus ela é feita por homens. Né? Ela não é feita pelos anjos, nem por Deus, ela é feita por homens. E aí as pessoas querem uma perfeição que não existe, só porque a gente vai pra igreja? E aí? Eu sou santa? Virei santa só porque eu vou pra igreja? Não, minha filha, não virei santa porque eu vou pra igreja. Eu tenho que praticar todos os dias a minha obediência. Quando eu erro, eu volto lá, peço perdão e recomeço. É assim que funciona. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. Então, é essa questão de você ter consciência de que o nosso exemplo é Jesus. Não tem outro exemplo. O nosso exemplo é Jesus e pronto, acabou. A gente se blinda, né, Vivi? A gente se blinda, exatamente. Essa questão que eu ia entrar. Você se blinda de as coisas que acontecem no externo. Circunstâncias, né? Nas circunstâncias, ali ao teu redor, acabe afetando a tua fé, né? Então, não afeta a minha fé, né? Não me afeta. Claro, você fala, poxa, aquela pessoa era tão de Deus, que Jesus tenha misericórdia dela. E acabou. E eu sigo na minha vida com Jesus, porque ela caiu e eu vou olhar para aquilo e vou falar, eu vou tomar mais cuidado para mim não cair. Porque para cair, exatamente, é fácil, né? O difícil é levantar, é começar de novo. Essa é difícil, mas cair é fácil. Então, você tem que estar ali atento, né, para você não cair. E se cair, seja humilde para reconhecer que você pecou, que você errou e recomeça. É isso. Só que as pessoas, é o que eu tô falando, muitas vezes elas põe essa força para todas as outras situações, menos para isso. Exato. E aí ela acha cansativo, né? E não é cansativo. Poxa, é tão gratificante você... Porque, vamos falar que é verdade, acontece a primeira desgraça que acontece na sua vida. Quem você vai chamar? Deus. Eu chamo Deus. O avião tá caindo. Até quem não se diz cristão... Ele vai falar, Deus, meu Deus. Então, assim, poxa, se você depende tanto de Deus, por que não tá lá? Aí a pessoa fala, mas eu não preciso ir para a igreja para buscar Deus. Será? Se você precisa trabalhar, você vai na onde?
no teu trabalho. Na empresa. Você precisa de um sorvete, você vai na onde? Na sorveteria. Precisa aprender alguma lição. Você precisa alguma coisa, você vai até lá. Por que você não vai até Deus? Porque ele tá com você, com certeza. Mas qual lugar onde você vai ter a tua fé avivada? Qual lugar onde você vai ouvir falar de Deus como outro lugar não vai? Porque, gente, vamos falar o que é verdade. Tome cuidado com o que vocês ouvem. Porque na internet hoje, por conta dessa facilidade, é bom. Sim, tem muita gente usando essa ferramenta pro bem. Exatamente, tem muita gente usando essa ferramenta pro bem. Igual Mas a gente tá aqui agora, gente. Exatamente, aqui, falando de Jesus. Mas tem muita gente falando de algo que ele não vive. Eu vejo de algo que ele não tem propriedade para falar. Então, assim, muito cuidado com o que você ouve, porque a pessoa que tá te falando, ela vai ser cobrada, né? Porque na palavra de Deus fala isso, ai daquele, né? Que fica usando a palavra dele, que aumentar uma vírgula, né? Mas, mas você, ouvindo aquilo e praticando da forma errada, não vai acontecer nada. E aí, quem você vai culpar? Quem a pessoa culpa? Deus. Ela culpa Deus. Ah, porque não acontece nada, porque eu vou e não acontece nada, porque não acontece... Mas, gente, o que tanto que tem que acontecer também, né? Porque a pessoa, ela quer uma transformação de vida assim. E o que ela tá plantando? Exatamente, é isso que eu ia falar também. Porque o que você tá vivendo é que as pessoas, elas não são honestas consigo mesmas, né? Mas o que você tá vivendo é fruto, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, do que você plantou lá atrás. Exato. Você não vai plantar hoje uma coisa amarga se você não plantou lá atrás. Claro que, né, que tem situações que o Senhor Jesus nos permite passar para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha aprender. Claro que tem. Com certeza tem muitas, né? Mas essa questão da gente simplesmente, né? Mágica. Não é mágica. Não. Com Jesus não é mágica. Não. Para sua empresa ir bem, não é mágica. E para nossa vida com Deus ser bem-sucedida, não é mágica. Não é. Exato. Não é, fui hoje para a igreja, não aconteceu nada. Não senti nada. Eu tô um mês na igreja, não senti nada, não aconteceu nada. Não vai acontecer mesmo. Até porque, gente, o Senhor Jesus e Deus, ele não é só sentimento. Ele não é sentimento, ele é zero sentimento, né? Porque se ele fosse... Sentimento é o homem, se ele fosse sentimento, ele não deixaria a gente colher o que a gente planta. É verdade. Né? Se Deus ele fosse sentimento, ele não deixaria a gente colher o que a gente planta. Ele não é. Ele é amor, mas ele é justiça. Então, ele é justo, né? Como lá a história de Davi, que a gente ouve, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nem por isso ele deixou de colher tudo aquilo que ele plantou de ruim, né? Ele fez tanta coisa errada e ele colheu tudinho. Tudo. Só que Deus estava ali do ladinho dele. Essa é a diferença de você plantar alguma coisa ruim e lá na frente você sofrer sozinho. E aí, algumas vezes, você plantar alguma coisa ruim e lá na frente você sofrer acompanhado. Com a graça. Isso mesmo. Você lá contar com Deus. Ai, Deus, misericórdia. Que lindo. Exatamente. Você contar isso. Vivi, pra quem tá assistindo a gente agora e tá naquela bagunça, já tirou a posição de Deus no primeiro lugar e colocou outras coisas e olha, nossa, como que eu vou desconstruir tudo isso que eu construí? Porque eu construí na areia, né? Porque isso tudo se dissolve se o triângulo estiver ao contrário, né? Sim. Que dica que você dá pra esse ser humano? Gabi, eu falo assim, que enquanto tem vida, enquanto a gente tá aqui, porque depois que morre, não tem como mudar nada, né? Enquanto a gente tá aqui, a gente tem a oportunidade. Todo dia é uma oportunidade. E a gente tem que mudar o que? As nossas escolhas, né? Então, as escolhas que ele fez, tá feito, né? Então, eu tive um filho fora do casamento, eu traí, tantas outras coisas. Tô trabalhando 16 horas por dia. Isso foi uma situação que ela viveu. Mas dá pra deixar pro passado? Dá pra deixar no passado, mas tem coisas que ela vai ter que resolver, né? Porque tem coisa que não dá pra passar por cima, né? E recomeçar, ela vai lá diante de Deus, minha filha, vai pedir pra Deus ter misericórdia dela, e ele tem, né? Porque se algo que Deus tem da gente é misericórdia, senão a gente não estaria aqui, né? Com certeza. Então, para ela recomeçar, basta isso. Ela ir lá diante de Deus, se humilhar, pedir para ele misericórdia, pedir para ele ajudar ela a organizar a bagunça, né? Porque as pessoas acham que Deus vai lá e vai organizar a bagunça sozinha. Não vai. Ele vai lá ajudar, ele vai lá orientar. Olha, começa por aqui, vai por lá, vai por cá. E a gente tem que obedecer. Ele fala, é aqui, ó. Deus, ele fala muito com a gente aqui, mas aqui
se a gente estiver com a nossa mente bagunçada, com a nossa mente cheia de barulho, a gente não vai ouvir, Não. né? Os barulhos do mundo, as coisas fúteis, né? E todas as coisas que a gente vê hoje, que algumas vezes quer ocupar nosso tempo. E aí ele vai falar, mas você não vai ouvir. Então, se a gente estiver pronto para ouvir, ele vai falar e você vai ouvir e vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Coragem, ousadia. Coragem, vai dar certo. Gente, dá certo sim. Eu sou exemplo disso, porque o início foi tudo muito bagunça, mas vai dando certo sim. É só a gente ir colocando um pingo de cada vez. Ai, É um pinguinho de cada vez. na perseverança. É, perseverança, isso, exatamente. É um dia por vez, né? Vivi, que lindo. Acabou nosso tempo. Que ótimo. Nossa, pra quem tava nervosa, não? É, passou rapidinho, né, Isso é Gabi? incrível, Foi um Vivi. prazer, Gabi. Um prazerzão, assim, Eu estar que aqui. agradeço. Falar de Jesus é maravilhoso, é algo muito bom, né? E a gente nem sente, né? Nem sente que E que passou. Deus te dê forças e discernimento pra cada vez você atingir mais vidas, como Sim. você já faz. Amém. Sem passar pano, viu, gente? Porque ela não passa Amém, pano, não. Eu só vou passar... Na verdade, eu não vou passar pano. Se eu ficar quieta, é que eu É bom eu calar, né? Pela cliente, né? fico Preservando. calada algumas vezes, mas diante de Deus eu vou e apresento. Muito obrigada, Vivi. Obrigada eu, tenho Gabi. certeza aí que Prazerzão. você beneficiou muitas Ai, que bom. pessoas. Você que nos assistiu, comente, compartilha. Isso aí. Se inscreve no canal e, ó, dá aquele like lá, Isso porque... mesmo. Dá bastante audiência aí pra Pode Ser Isso. Franca. Ah, é. E vamos pro próximo Pode Ser Franca. Obrigada, pessoal, que ficou Isso até aí, aqui. pessoal. Obrigada, Vivi. Obrigada eu, Gabi. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.